gente tem boas práticas, né, sendo executadas em todos os cantos desse Brasil. Agregar todas essas boas práticas, né, e levar um serviço padronizado de qualidade para a Eletrobras como um todo. Era chuva constante todos os dias, então todo esse trabalho de construir os caminhos, né, era feito num dia, no outro dia tinha que refazer. Existe essa coisa, né, de todo mundo confraternizar e assim, né, e trazer à tona, né, toda essa emoção e essa satisfação pelo trabalho bem feito. A minha esposa virou para mim e falou assim: Eric, nós estamos juntos para tudo. Se você falar vamos, nós vamos. Eu até me emociono. Eu falava: Bia, vem cá, né? Me dá um abraço, porque o seu abraço aquece o coração. E realmente, né? Às vezes eu estava descendo, ela chegava, eu já sabe, aquilo dava uma paz, assim, né? Que você estava pronto para seguir em frente. Eu fui técnico. Antes de Furnas, eu trabalhei na área técnica. Eu fiz o meu sonho de criança, realizei meu sonho de criança, que era construir as coisas e fazer as coisas funcionarem. A gente tem um quadro muito bom que a gente dá conta do recado e melhor, né? Tem muito que desenvolver e essas pessoas têm capacidade e vão desenvolver. Então a gente vai chegar onde a gente quer. Antes do início das atividades, os nossos eletricistas de linha de transmissão precisam verificar pontos fundamentais que garantam a segurança de todos. Neste episódio, vamos falar da atividade em uma linha de transmissão desligada. Vale lembrar que, mesmo desligada, a linha de transmissão tem passagem de corrente elétrica por conta da indução provocada por linhas paralelas e pelo próprio atrito do ar. Será que é mais fácil o trabalho em uma linha desligada? Será que temos menos procedimentos de segurança? Vamos ver juntos? Episódio 6. Aterramento e seus porquês. Olá, pessoal. Estou aqui com o Diego para falar sobre aterramento em linha de transmissão, correto? Isso, é isso mesmo, Rabi. O aterramento é uma parte primordial quando nós falamos em manutenções em linhas desenergizadas. Muito importante para garantir a segurança dos nossos colaboradores. Mas eu vou te explicar isso melhor ali no quadro. Perfeito, vamos lá? Então nós vamos falar, né, sobre o aterramento, que é uma das medidas de controle para se trabalhar em um circuito desenergizado. Então nós vamos seguir uma sequência lógica estabelecida pela NR10. Ela traz uma sequência para que a gente possa considerar um circuito desenergizado. E o circuito desenergizado, pela própria norma, é considerada a principal medida de proteção coletiva. Então a gente sempre vai dar preferência para trabalhar nessa situação. Mas para considerar que esse circuito realmente está desenergizado, que não tem risco para o nosso colaborador, nós temos que seguir uma sequência, uma série de etapas e cuidados no aterramento. A primeira delas é o seccionamento. Seccionar é impedir fisicamente a energia de seguir aquele caminho. Isso acontece lá na subestação. Depois do seccionamento, nós vamos fazer o impedimento da reenergização, que é evitar que a energia volte para aquele circuito que nós vamos trabalhar. Após esse impedimento, é a constatação de ausência de tensão. Eles vão conferir lá no local de trabalho se realmente a linha está desligada, através de alguns equipamentos. Constatado, então, a ausência de tensão, eles vão ir para o próximo passo, que é a instalação do aterramento elétrico temporário. Nós vamos entender melhor para que ele serve. O aterramento vai proteger a equipe que vai executar aquele trabalho. Uma vez instalado o aterramento, é feita a proteção de outros elementos energizados que estão próximos daquele local, principalmente através de sinalizações ou bloqueios. Após essa sinalização, essa delimitação de área, é feito a instalação de sinalização
de advertência para impedir a energização, que é feita lá na subestação, onde os equipamentos já estão bloqueados, eles são sinalizados com cartões de advertência ou alertas para evitar que alguma pessoa manobre de forma inadvertidamente e energize novamente esse circuito. Na subestação, você vai aterrar aquela parte que você vai trabalhar. Na linha de transmissão, a gente aterra o trecho que você vai estar trabalhando. A linha vai estar toda desenergizada, mas você vai aterrar a estrutura uma anterior ao trabalho. Vamos supor, vou trabalhar na do meio, eu aterro a anterior e a posterior, e aterro aqui eu também vou estar trabalhando, que a gente chama de redundância, que é para evitar uma energização acidental. O eletricista está naquela bolha ali protegendo. O aterramento, ele é, para trabalhos desenergizados, o componente mais importante das etapas de desenergização, conforme fala a nossa norma de segurança, que é a norma regulamentadora 10, que é a norma de serviços elétricos, né? Ele é um equipamento de proteção coletiva. Ele garante a segurança de todos os envolvidos ali na manutenção. O risco e a importância do aterramento são nos momentos de conexão e desconexão, a colocação e a retirada do aterramento. E aí o que é importante é seguir todos os passos descritos ali no planejamento executivo, ali na norma de manutenção. Existe um passo a passo e não há margem para improvisação, para mudar uma etapa. A simples mudança de uma etapa, desconectar um ponto antes de outro, isso é fatal. Às vezes o colaborador não entende, quando a gente pede para fazer o aterramento na torre anterior e na posterior, e aqui ele vai estar trabalhando, ele diz, porque é uma redundância. Mas é porque se houver uma energização acidental, você vai estar protegido, o aterramento da torre anterior, ele vai atuar antes de chegar em você. Então isso evita o acidente, é uma proteção extra para a vida dele. Dentro da nossa manutenção, a gente faz aterramento quando a gente trabalha com a linha desligada. E a gente tem o conjunto de aterramento, que é instalado na linha quando a linha está desligada. É muito importante, né, para a proteção da linha de transmissão, tanto a proteção da continuidade da linha estar transmitindo, né, por causa das descargas atmosféricas, né, para a linha ter um bom aterramento, quanto também para a proteção da estrutura, né, da linha de transmissão. Esse conjunto ele é um EPC, né, ele é um equipamento de proteção coletiva, ela faz a proteção da equipe contra a indução da linha ou descargas atmosféricas, dependendo da situação que você esteja usando. É primordial, né, que faça primeiro a fixação na estrutura para depois no cabo. Se fizer o contrário, vai ter acidente. Então, primeiro faz o aterramento na estrutura para depois no cabo. E aí vai equacionar. E ali vai poder fazer toda a questão da intervenção. Cada etapa do aterramento, ela está ali numerada. Vou fazer agora a etapa tal, fiz, ok. Olhe para a voz de comando, vou para a próxima etapa, tá ok. E ali eu executo todo o processo para implantar o aterramento, colocar e para retirar. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, o aterramento ele é um momento crítico, tanto na hora de você aterrar a linha, como na hora de você desaterrar a linha. Quem faz isso aí tem que estar muito treinado, ele tem que estar muito focado no que está fazendo. E se a gente for ver, acontecem muitos acidentes de aterramento hoje em dia ainda, até que a estatística mostra que o índice de acidente com linha desligada é maior do que com linha ligada, por causa dessa questão que a linha está desligada, muitas vezes não está muito focada ali no momento, vem e acontece o acidente. Mesmo a linha desligada, a indução ali é muito forte. Todos os integrantes da equipe de trabalho devem usar seus respectivos EPIs e os materiais e ferramentas específicos e adequados ao trabalho que irão executar. O aterramento ele é composto de vários elementos. Então, no dia do aterramento, o eletricista vai levar alguns desses equipamentos para campo para poder executar, né, todos aqueles itens. Um desses itens que ele vai levar é o bastão de aterramento, que é esse equipamento aqui. Esse bastão é um dispositivo que ele vai utilizar para fazer a detecção de tensão e também para executar o aterramento da linha. Só que é muito importante que ele tenha confiabilidade
nesse equipamento. É um bastão que ele é isolante e para ter certeza que ele realmente é isolante, em campo, antes de sair para os trabalhos, as equipes devem testá-lo para ter certeza da confiabilidade desse equipamento. Existem alguns dispositivos para fazer o teste. Nós chamamos de testadores de bastão. Aqui eu tenho um deles, por exemplo. Esse equipamento é um testador de bastão. Ele aplica uma tensão para a gente verificar a integridade e se o bastão realmente está isolante. Existe, junto com esse testador, um dispositivo de teste, de prova, onde ele não é isolado. Então nós primeiro testamos para conferir se o equipamento está funcionando corretamente. Perfeito. E depois o eletricista testa o próprio bastão que ele vai utilizar no dia a dia para o aterramento. A partir daí nós vamos testar o nosso bastão. Que vai ser realmente utilizado. Utilizado no dia do aterramento. Tá. Ele é testado normalmente numa bancada, limpo, e só então testado. Aqui a gente só está ilustrando como seria esse teste. Então o eletricista testa todas as seções do bastão. E ele tem que ser aprovado durante toda a sua continuidade. Entendi. Esse é o teste para garantir a confiabilidade da isolação desse bastão, correto? Ele vai partir efetivamente para a manobra de aterramento, que é feito primeiro checando a ausência de tensão. Pega esse equipamento laranja para mim, por favor. Esse é um tipo de detector de tensão. Tá? Existem vários modelos. De acordo com a classe de tensão, né, existem detectores de contato e de aproximação. Para altas tensões, utiliza-se esse modelo, que é um detector por aproximação. Esse detector, ele tem uma faixa de funcionamento, que vai de 1 a 800 kVs, de 1000 a 800 mil volts. Então o eletricista vai selecionar a faixa de tensão daquela linha onde ele vai trabalhar. Existe um autoteste para ele garantir que o equipamento está funcionando. Então, eu apertando esse botão, ele vai gerar um apito sonoro. Uau! Numa situação real, se ele encontrasse energia, ele também apitaria. Ah, então eu não preciso apertar esse botão, é só encostar que ele já apita. É aproximar. Se a linha estiver ligada, ele vai apitar. Se ele não apitar, é uma garantia que a linha está desligada. Perfeito. Então o eletricista vai conectar esse equipamento na ponta do bastão e vai aproximá-la da linha. Perfeito. Correto? A gente precisa do ser humano para poder fazer aquilo acontecer. Como eu falei, é um processo muito artesanal. Não tem como você automatizar, né? Você chega lá com todos os materiais, todos os equipamentos, com toda a segurança que o processo exige, mas é o homem, né? É a capacidade humana que faz aquilo ali se tornar realidade. Fazer isso da forma que a gente use tudo aquilo que a gente tem de mais moderno, de mais ciência que pode ser aplicada na operação. Agora ele vai partir para o próximo passo, que é a instalação do aterramento temporário, certo? Para isso, ele vai usar alguns outros equipamentos. Este aqui é o cabo de aterramento, o cabo que vai realizar o aterramento daquela linha de transmissão. Esse cabo, ele tem uma bitola específica, que é para suportar as correntes de curto, específicas para aquela linha, e tem conectores específicos. Ele tem um conector que vai na torre ou num ponto de afloramento de malha e tem um conector que vai na fase. E ele é dimensionado de acordo também com a classe de tensão daquela linha de transmissão. Ele vai fazer essa manobra também utilizando o bastão isolante, o mesmo bastão que ele utilizou para fazer a detecção de tensão. Uma medida de segurança que ele precisa ao fazer o aterramento é utilizar luvas isolantes. A utilização da luva é uma precaução, né? Nós já sabemos que o bastão é isolante, mas podem haver erros de manobra ou erros na sequência de colocação ou retirada desses conectores. Isso pode gerar um acidente. O aterramento tem seus riscos. São essas aqui? Exatamente. Então essas são as luvas isolantes que ele deve utilizar para manusear esses conectores. O ensaio é feito anualmente, mas no dia a dia, no uso, essa luva pode sofrer algum dano, pode furar. E para isso a gente tem um outro teste simples, um teste de campo, para garantir que essa luva não tem nenhum tipo de perfuração. O teste correto, nós utilizamos um equipamento que chama insuflador de luva isolante. É aquele cara. Ah, esse aqui. Eu estava me perguntando o que era isso. Existem vários modelos, vários tipos, tá? Existe um teste empírico onde, né, nós dobramos a luva e forçamos para ver se existe saída de ar. Mas não é muito recomendável, porque isso pode desgastar a borracha da luva.
Então, o ideal é que utilizamos um insuflador, que existem vários modelos no mercado, tá? Vou mostrar um exemplo desse, você me ajuda aqui, por favor? Claro. Veste ele. Isso. E aqui eu vou pressioná-lo para insuflar a luva. E aqui eu vou conferir se não existe nenhum rasgo, nenhum corte, nenhum pequeno furinho, né? Nenhum furo, para não comprometer a segurança do eletricista. Nós, por segurança, nós utilizamos uma luva por cima dessa luva para evitar cortes, perfurações. Aí seria essa? Exatamente. É o que nós chamamos de luva de cobertura. Essa luva isolante é utilizada por dentro. É uma manobra complicada, difícil, por isso nossos eletricistas são verdadeiros guerreiros. O aterramento é um ponto de muita atenção quando a gente fala em manutenção em linha de transmissão. Eu tenho algumas histórias relacionadas a isso, né? Mas na verdade até eu intervi, mas não era na nossa empresa. A gente estava vendo uma empresa contratada trabalhar de uma maneira incorreta e a gente interviu para garantir a segurança do pessoal que estava trabalhando ali, mesmo sem estar envolvido naquela atividade. Outra concessionária estava trabalhando de maneira incorreta e eu cheguei e fui lá pedir licença para o cara que estava trabalhando lá, que estava responsável pelo serviço, e eu chamei ele e falei assim, cara, tem um problema sério aí. Se tu não fizer o procedimento da maneira que tem que ser feita, vai acontecer um acidente. Isso é iminente. E daí ele começou a reavaliar a situação e falou, não, realmente tem razão. Precisa ser feito diferente, senão a gente vai causar um acidente. E realmente foi mudado o procedimento que ele estava fazendo ali, a atividade foi replanejada ali, os pontos de aterramento foram redefinidos e ele executou a atividade. Então aqui é a simbologia, né, de um aterramento, como o nosso eletricista faz lá na torre. Então ele aterra as 3 fases da linha, né, as fases A, B e C. Então aqui é um aterramento, aqui e aqui. Esse seria o que nós chamamos do grampo do lado fase, onde vai nos condutores. E o grampo do lado terra, nesse caso, né, vai na própria estrutura metálica da torre, uma vez que a própria torre também é aterrada. Então existem 2 cabos de aterramento por alguns princípios de segurança. O primeiro é para evitar uma desconexão acidental. Imagine se eu tivesse só um cabo e ele se soltasse. Colocaria em risco as pessoas que estão trabalhando ali. E se o processo todo falhar e houver uma energização acidental dessa linha, esses 2 cabos são para suportar essa corrente o tempo suficiente para a linha desligar e não colocar também a equipe em risco. E uma terceira situação seria no caso fortuito de uma descarga atmosférica cair ao longo dessa linha, e esses cabos também auxiliariam na proteção do nosso eletricista. Então, supondo que esse trecho de trabalho seja longo, não seja só nessa torre, por exemplo, é necessário que o eletricista faça outros aterramentos. Então, vamos supor que ele fosse trabalhar nesse trecho, e um trecho maior, ele precisaria aterrar a torre que está atrás dele também. Então, vamos supor que seria esse aterramento aqui. E ele trabalha entre 2 aterramentos duplos. É uma medida de segurança também para aumentar a confiabilidade do trabalho dele. É o que nós chamamos de aterrar as torres avante e a ré. Ele trabalha entre torres com aterramento duplo. E existem, além dos aterramentos duplos, aterramentos locais. Então imagine o cenário onde as torres estão aterradas com aterramentos duplos. Avante e a ré, eu vou trabalhar ali no meio de torres aterradas. Mas mesmo assim eu posso ainda ter indução nessa linha. E aí nós fazemos um aterramento que nós chamamos de aterramento local. Esse aterramento local simbolizaria mais ou menos o que mostra aqui essa imagem. Seria o mesmo princípio, né? Os eletricistas vão aterrar as 3 fases, a fase e a estrutura, porém ele utiliza apenas um cabo, porque esse cabo é apenas para tirar a indução, ele poder trabalhar com segurança. A questão da bandeira, né, sinalizando, visualmente, né, todos perceberem que naquela estrutura está aterrada. Porque às vezes de longe você não consegue enxergar o cabo do fio terra. Então, de longe você já vê, ó, ali está aterrado. E aí você tem essa segurança que aquela estrutura está aterrada e que numa energização
intempestivo ou acidental, a pessoa que estiver ali vai estar protegida. Tem várias outras questões no aterramento importantes. O diâmetro do cabo, a quantidade de cabos, o ponto onde vai ser aterrado, o tipo do bastão, a distância onde eu vou ficar, o ponto onde eu vou ficar para aterrar, a conexão, se ela é perfeita, se não é, né? E a malha de terra. A malha de terra é o quê? É para onde uma eventual descarga ou energização indesejada, ela vai fluir no caso de um comando ou uma operação indevida, energizando o componente que a gente está trabalhando. Então, assim, o aterramento salva vidas. Nós temos vários exemplos na empresa de vidas que foram salvas pelo aterramento. E existem casos de acidentes em todo o sistema elétrico brasileiro, fatais ou não fatais, por descuido, descumprimento ou não utilização do aterramento. Então, manutenção feita, trabalho concluído. E agora? Agora, eles vão fazer o processo inverso. Eles vão retirar os aterramentos locais, os aterramentos duplos, descer todas as ferramentas, todas as pessoas e vão sinalizar, avisar para a sala de controle que a atividade foi concluída. E lá, na subestação, eles vão retirar os bloqueios e vão energizar novamente a linha. Chegamos ao fim deste episódio eletrizante. E se vocês curtiram essa aventura tanto quanto eu, não deixem de acompanhar o próximo episódio. Estão prontos para mais? Eu mal posso esperar para ver vocês de novo. A gente estava trabalhando numa linha de 500 kV circuito duplo e a gente estava fazendo um trabalho na fase de retirada de emenda torta. Era uma linha nova, tinha recém-construída e a gente fez todo o trabalho e no final da tardezinha a gente foi tirar o cabo de aterramento. Aí, só que já estava no momento que nós já estava com pouca visibilidade por causa do entardecer. Já estava escurecendo. E nesse tempo a gente não tinha o procedimento que a gente tem agora de retirar os 2 grampos terra, os 2 grampos da fase, para depois tirar da estrutura. E a gente tinha a linha aterrada uma fase para baixo e outra fase estava aterrada de baixo para cima. E no momento eu tirei o cabo terra com o bastão, passei para o colega que estava atrás de mim, separei o cabo, até esse ponto eu lembro, separei o cabo. Na hora que eu fui tirar o grampo terra do cabo que eu já tinha tirado, como os dois estavam próximos um do outro, parte da ponta da estrutura ali ela é bem fina, então os cabos estavam juntos e a visibilidade não estava boa, eu peguei o cabo que estava ligado na fase de cima. Na hora que eu tirei ele abriu o arco elétrico. E a gente estava trabalhando uma linha de 500 kV aqui, 500 kV é 500 mil volts e 20 metros do lado a gente estava trabalhando uma outra linha de 500 mil volts. Circuito duplo o que é? São 2 linhas da mesma estrutura, da mesma torre. Você passa uma linha para cá, outra linha aqui. Então a indução daquela linha é muito forte sobre essa linha. A gente estava com ela desligada. Então o arco elétrico é muito grande. Na hora que eu tirei o cabo, ele veio aquela labareda para cima de mim. Quando eu fui para o hospital, era a mesma coisa que eu tivesse 2 pontinhos de queimado aqui só. O dedo estava normal, amarelado. Só que a hora que eu cheguei no hospital, estava trabalhando próximo a Curitiba, no Evangélico, que é o hospital de queimados lá, né? A médica residente que me atendeu, ela olhou, falou, seu dedo, ele teve uma queimadura profunda, né? E você vai ter que ficar aqui de observação no hospital, né? Poxa, cara. Na época eu tinha 23 anos, acho que foi em 2003, ou 28 de agosto de 2003. Eu falei, caramba, mas tem que terminar o serviço lá ainda, né? Eu nem sabia, assim, o potencial da gravidade, né? Daí, fiquei no hospital, no outro dia cedo veio o médico que era professor dos residentes, chamava lá pra ver e tal. Você vai ter que ficar aqui para acompanhamento. Vai ter que ficar mais 7 dias no hospital. Falei pros colegas, caramba, mano. Eu achando que a gente ia lá terminar o serviço, no final das contas fiquei 36 dias internado, porque daí o meu dedo ele começou a necrosar, porque ele teve uma queimadura muito profunda, ele não chegou a fica preto, aquela queimadura, mas ele queimou muito profundo. E foram acompanhando e teve que amputar, porque ele começou a necrosar e ia começar a mandar toxina para a corrente sanguínea. Amputado aqui. Eu não tenho muito, graças a Deus, essa questão de trauma. Eu ainda lutei muito para continuar fazendo o que eu faço. Porque na época, né, perdeu o dedo, perdeu 2 dedos. Esses 2 dedos são 50% da mão. Você classifica os dedos, né, por
10, 20, 40, divide por igual. Então são 50% da mão. Porque é a pinça. Eu trabalho em transmissão tranquilamente, mas se você jogar uma moeda aqui e mandar eu pegar com a mão direita, eu não consigo. Então são pequenos detalhezinhos, algumas coisas assim que eu não consigo. Mas eu me esforço em fazer tudo que eu fazia. E na época ficou essa questão. O pessoal, né, a administração queria mandar eu para trabalhar no administrativo, outros queriam mandar eu para a sala de controle. Eu falei, não, cara, não quero não. Quero ficar aqui mesmo. E fiquei restrito 7 anos de poder fazer escalada em torre, esses trabalhos em altura. E eu todo dia eu ficava lá. Até que a junta médica, a gente foi lá, fez teste e tudo mais. Você consegue fazer tudo, então sem problema. E voltei a fazer minhas atividades normais. Entendeu? Então eu briguei muito para poder voltar exercer minha função por completo. Sofri um acidente em 2003, em 2010 que eu voltei a executar minha função por completo. Obrigado. Episódio 6, plano 2, take 1. Tá. Não, é porque ele puxou muita voltagem e apagou a tela dele. Sério? Eu ia jogar outra, não sei por quê. Então a gente só... Opa!